Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela e, junto com a Milena e a Thaís, vamos falar um pouco sobre a comunicação dos golfinhos. Os golfinhos são mamíferos aquáticos, porém nem sempre foi assim. Seus ancestrais eram terrestres e foi só através do processo evolutivo progressivo que o diversificado grupo dos cetáceos surgiu. Devido à adaptação necessária para a vida no meio aquático, muitas mudanças e remodelações anatômicas, fisiológicas e comportamentais aconteceram. Dentre elas, a recepção de estímulos nesse novo meio, principalmente os estímulos acústicos, pois fazem parte da comunicação dos golfinhos. As adaptações não ocorrem livremente, pois não temos um animal completamente novo. Elas ocorrem condicionadas à sua anterior história evolutiva, que impõe determinadas heranças estruturais marcantes. De modo geral, os animais podem utilizar os seguintes canais sensoriais: químico, como olfato e paladar, fotótico, no caso da visão, mecânicos, como tato e audição, e também os térmicos, elétricos e magnéticos. Devido a essa grande variedade de comunicação, muitos pensam que golfinhos podem se comunicar por telepatia, mas veremos que não é bem assim. Quanto ao olfato, os antepassados dos cetáceos sofreram modificações drásticas no seu aparelho respiratório, como a migração das narinas para o topo da cabeça. E esse processo aparentemente deixou os cetáceos anósmicos, ou seja, quase não conseguem sentir cheiros. Apesar disso, os cetáceos possuem sensibilidade gustativa, então conseguem detectar substâncias dissolvidas na água. As substâncias secretadas podem ser detectadas por outros animais, e é possível que sejam transmitidas informações relativas à espécie ou mesmo ao estado emocional do indivíduo que as emitiu. Já os sinais visuais geralmente contêm uma quantidade maior de informação que os sinais químicos. Estes podem ser constituídos por cores, formas, movimentos e orientações, com grandes possibilidades de arranjos, gradações e direcionamento dos sinais. Porém, o alcance dos sinais transmitidos no meio aquático depende da turbidez da água. Devido a essa limitação, alguns golfinhos fluviais apresentam um aparelho visual extremamente atrofiado e também colorações monótonas no seu corpo. Em comparação, golfinhos oceânicos parecem ter uma notável acuidade visual, tanto na água como no ar. Detectam facilmente movimentos e diferenças de brilho, mas parecem incapazes de perceber cores. Muitas espécies apresentam colorações em diversas partes do corpo e em padrões contrastantes. A comunicação dos golfinhos inclui numerosos sinais visuais, como a postura sigmoide de corte dos machos, a exibição da zona genital, o sacudir da cabeça em contextos agonísticos, entre outros. Nos cetáceos, a comunicação tátil depende do desenvolvimento da sua sensibilidade cutânea, e estes animais apresentam numerosos padrões de comunicação e comportamento social baseados no contato físico, como o roçar de cabeças de flancos em situações pré-copulatórias e mordedura variando a intensidade de acordo com o contexto, podendo ser agonístico ou lúdico sexual. Os sinais acústicos podem ser transmitidos a distâncias grandes independentemente da turbidez da água e da hora do dia. Estes sinais podem apresentar elevados conteúdos informativos devido à variabilidade possível nos seus formatos, sequências e modulações, e alguns deles podem até mesmo ser direcionais. Os golfinhos, em particular, produzem ativamente sons com as funções de comunicação, exploração acústica do meio ou ecolocação, e ainda provavelmente com a função de debilitação das presas. Dentre os sons com funções comunicativas, os principais são os estalos e os assobios. Os estalos são os conjuntos de emissões pulsáteis descritos com base em designações onomatopeicas,
como squawk, squeaks, blats, moans, yelps, cracks e pops. Apresentam ainda várias características que os tornam bons candidatos a sinais comunicativos. A sua variabilidade, a direcionalidade de alguns deles, a sua relativa facilidade de localização e também a sua elevada amplitude. Geralmente, os estalos se distinguem da ecolocação baseando-se apenas no ritmo de repetição dos impulsos, mais lento e controlado no caso da ecolocação, e ainda na impressão de que os estalos são emitidos em contextos emocionais. Os assobios estão relacionados, embora de maneira imperfeita, ao grau de gregariedade das espécies. Os grandes assobiadores são os golfinhos que caçam cooperativamente e vivem permanentemente em grupo. Já as espécies mais solitárias aparentemente não assobiam. Os assobios apresentam algumas características propícias para os sinais de comunicação nos odontocetos sociais. As suas frequências relativamente baixas transmitem-se bem na água, embora sejam teoricamente menos localizáveis que os sons pulsáteis. Podem também ser produzidos em simultâneo com os trens de impulso e apresentam sobreposições mínimas de frequência com aquelas emissões de ecolocação. A variabilidade de assobios emitidos pelos golfinhos não é tão grande como a dos estalos. Cada animal emite um número aparentemente limitado de assobios, com grande predominância de um assobio particular, o chamado assobio assinatura, que é reconhecível quando o animal tem poucos dias de vida e varia muito pouco com os anos, mesmo em condições naturais. Em alguns casos, o assobio assinatura das crias são bastante parecidos com os das mães. Os assobios tendem a aumentar de ritmo e intensidade em situações de estresse ou de excitação, como no encontro de grupos, na preparação de manobras de caça ou em situações de perigo. Embora tenha grande variabilidade encontrada nos seus sinais comunicativos espontâneos, esses não constituem um repertório significativamente mais elevado que de muitos mamíferos terrestres, sendo comparável ao de primatas, como o chimpanzé. Porém, mesmo as mais simples decodificações dos sistemas de sinalização dos golfinhos é difícil. Vários dos sinais aparecem em contextos diversos, podendo talvez assumir significados diferentes. Existem grandes possibilidades de combinação de diferentes sinais acústicos, assobios e estalos, também associados a sinais visuais, táteis e até mesmo químicos. Os cérebros dos cetáceos modernos não são apenas muito diferentes dos seus ancestrais, mas também muito incomuns em comparação com outros mamíferos. Algumas das mudanças que ocorreram na evolução do cérebro dos cetáceos foram provavelmente adaptações diretas a pressões específicas no ambiente físico e social. Um exemplo notável é o aumento do tamanho das estruturas auditivas do cérebro. Os cetáceos são altamente dependentes da audição, e o diâmetro de seu nervo vestíbulo coclear, o nervo auditivo, com suas fibras grandes e numerosas, fornece evidências desse fato. Da mesma forma, todas as estruturas cerebrais associadas à audição que recebem informações do nervo auditivo, ou seja, as regiões auditivas subcorticais, bem como as zonas de projeção cortical, são maciças nos cetáceos. Por exemplo, o volume dos núcleos cocleares, áreas no tronco cerebral que recebem informações do nervo auditivo, no boto, golfinho do Rio La Plata e golfinho comum, é de 6 a 10 vezes maior do que no cérebro humano. Um experimento realizado por Herman, Richards e Walls foi feito ensinando a 2 golfinhos sistemas de linguagem simbólica artificial que continham componentes semânticos e sintáticos. Diferentes símbolos abstratos, sendo sons projetados debaixo d'água para um golfinho e gestos humanos para o outro, foram associados a diferentes objetos,
agentes, ações, modificadores e relacionamentos. Dentro de cada sistema, um conjunto de regras sintáticas governava a criação de sentenças. Para ambos os golfinhos, as regras que regem as sentenças que exigem que uma ação seja realizada diretamente em um objeto são as mesmas: modificador mais objeto mais ação. Por exemplo, a sequência bottom hoop under instrui o golfinho a localizar o arco no fundo do habitat e nadar sob ele. As regras que governam sequências mais complexas, exigindo que um relacionamento seja criado entre os objetos, eram diferentes para cada golfinho. No sistema acústico, a sequência sonora objeto direto mais relacionamento mais objeto indireto espelhava diretamente a ordem em que as ações deveriam ser realizadas. Assim, para solicitar que a prancha fosse transportada para o frisbee, era necessária a sequência sonora surfboard, fetch, frisbee. No sistema visual, uma gramática inversa foi usada para criar instruções relacionais da forma objeto indireto mais objeto direto mais relacionamento. Assim, a sequência gestual para realizar a mesma instrução relacional descrita anteriormente seria frisbee, surfboard, fetch. Uma característica crítica de ambas as gramáticas que incorpora a funcionalidade da compreensão sintática é que os mesmos símbolos podem ser usados em ordens diferentes para criar significados diferentes. Assim, para solicitar que o golfinho execute a sequência oposta de ações especificadas anteriormente, seria necessário frisbee, fetch, surfboard no sistema acústico e surfboard, frisbee, fetch no sistema visual. Ambos os golfinhos foram altamente precisos ao responder às frases imperativas, incluindo aquelas que eram reversíveis. Herman relatou que 191 novas sentenças dos tipos descritos anteriormente, o golfinho educado no sistema acústico estava totalmente correto em 67,5% das vezes. Da mesma forma, em 214 novas sentenças, o golfinho educado no sistema visual estava inteiramente correto em 65,4% das vezes. A precisão de alto desempenho de ambos os golfinhos em relação ao acaso, 4% ou menos, é um caso convincente para sua compreensão espontânea de novas frases e por levar em consideração os componentes semânticos e sintáticos dessas frases. Vimos nesse vídeo as diversas formas de comunicação dos golfinhos. Esperamos que tenham gostado e agradecemos a atenção.